Olá, seja bem-vindo a mais uma semana da nossa comunidade PAIF. Essa é a semana 5, onde nós vamos continuar os nossos estudos, pensando no concurso público de PAIF, Professor de Educação Infantil Fundamental 1, que foi autorizado pelo prefeito 3.000 vagas. Ainda não abriu o edital e por isso nós já vamos nos preparando aos poucos. Essa comunidade foi pensada para você, professor, professora, que não tem tempo de estudar e no horário do almoço ali, às vezes trabalhando numa conveniada, precisa tirar 30 minutos, 20 minutos para estudar um pouco. O importante é que você tenha uma constância nos seus estudos, né? Um direcionamento. Então, por isso eu fiz essa comunidade onde eu coloco de segunda a sexta aulas curtas de 15 a 30 minutos para que você possa ouvir. Tem exercício de fixação e às vezes eu trago para a aula algumas questões das últimas provas, tá? Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários, já vou pedir para você deixar o seu like, tá? E me seguir. Ativa o sininho para todos os dias chegar aí para você uma aula nova. Vamos estudar juntos uma aprovação, certo? Então vamos começar hoje a nossa aula 21, tá? Toda segunda-feira o tema liberado é o LDB, então a gente vai seguindo uma linha de raciocínio aqui dentro da LDB. Começamos do artigo 1º, né? E hoje nós estamos no artigo 15 e 16, que fala de autonomia escolar, gestão democrática e organização do sistema federal de ensino. Os objetivos desta aula é compreender o conceito de autonomia escolar previsto no artigo 15 da LDB, identificar os diferentes tipos de autonomia assegurados a escolas públicas, conhecer a composição do sistema federal de ensino previsto no artigo 16, relacionar autonomia escolar, projeto político-pedagógico e gestão democrática. Analisar como que o tema dialoga diretamente com o currículo da cidade de São Paulo. E resolver questões práticas. Analisar o perfil de cobrança da banca FGV, que foi a última banca do último concurso, tá? Introdução, dando continuidade aos estudos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei, né, que é a LDB, lei de número 9.394 de 1996. E ao aprofundamento dos artigos 12, 13 e 14, a aula 21 avança com a consolidação da organização escolar. A legislação estabelece que a escola não é mera executora de ordens burocráticas centrais, tá? Mas sim o centro de um verdadeiro protagonista do processo educativo. A autonomia escolar e a gestão democrática caminham lado a lado. Não há autonomia real sem a construção coletiva apresentada pelo projeto político-pedagógico, que é o PPP. Na visão contemporânea da gestão, a autonomia é o princípio estruturante que permite à unidade escolar responder de forma articulada, contextualizada e eficiente às demandas de sua comunidade e do seu território. Tópico 1, artigo 15 da LDB, autonomia escolar. Texto legal, artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integrem progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. A lei garante que a escola pública não seja rígida ou padronizada de forma centralizada. Ela deve gradualmente conquistar liberdade para tomar decisões pedagógicas, gerenciar suas rotinas e aplicar recursos financeiros de acordo com a sua necessidade real. E aí a gente vai falar aqui dos 3 tipos de autonomia escolar, tá? Tipo de autonomia 1, pedagógica, que abrange na prática, o que abrange na prática escolar, né? Então, ela é elaboração e execução do projeto político-pedagógico. Então, a autonomia de número 1 aqui que a gente está estudando, dentro da lei, né, da LDB, artigo 15, que fala sobre autonomia escolar, vai falar sobre o PPP, que é o projeto político-pedagógico, que toda escola faz o seu. Então, aqui a gente está falando de autonomia. A autonomia de número 1, que nós vamos falar aqui, é a autonomia pedagógica. O que ela faz, né? O que ela executa? O que abrange na prática escolar? Ela elabora e executa o projeto político-pedagógico, que é o PPP. Escolhe
escolha de metodologias, organização curricular contextualizada, definição dos processos de avaliação da aprendizagem e projetos de ensino. Então, a autonomia pedagógica abrange isso daqui, tá bom? Aí nós vamos ter aqui o segundo, que é a autonomia administrativa, gerenciamento da rotina escolar, organização de horários, distribuição de turmas, gestão de equipe dos espaços físicos, cumprimento de metas e registros escolares, tá? É isso que ele faz, é a autonomia da escola na questão administrativa. A questão financeira, que é o tópico 3 aqui, ela é a capacidade de gerir e aplicar verbas e recursos diretos destinados à escola. Exemplo, PTRF em São Paulo, PDDE federal, definindo prioridades em conjunto com o conselho de escola, respeitando as normas do direito financeiro público. Então, a escola ela tem autonomia pedagógica, administrativa e financeira, tá? O que mais cai aqui nas provas da FGV sobre o artigo 15, né? A banca FGV raramente faz perguntas diretas do tipo quais são os 3 tipos de autonomia. Não. A abordagem da banca é sempre baseada em situação, problema e estudo de caso, cobrando os seguintes eixos de articulação. O PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, né, como extensão máxima da autonomia pedagógica. A participação coletiva, que é o envolvimento ativo do Conselho de Escola, Associação de Pais e Mestres, APM, né, e a comunidade. O território educativo, escolas articuladas com as características geográficas, né, sociais, culturais do entorno, do bairro. Gestão democrática, processos decisórios compartilhados em assembleias e reuniões. A autonomia igual a independência total ou soberania do estabelecimento? Não. Isso é uma pegadinha que pode cair, tá? Na prova, falando que a autonomia escolar ela é soberania total, ela é independência total. Né? Não é. A escola não pode rasgar as diretrizes nacionais ou as regras do sistema do ensino ao qual pertence. Né? Então, a autonomia ela é igual a liberdade de atuação dentro das normas gerais de rede de ensino. Ok? A escola possui margem de decisão e flexibilidade, mas ela continua vinculada às leis federais, estaduais, municipais e às diretrizes do sistema educacional, tá bom? Então, como que isso conversa com o currículo da cidade, né? Vamos pensar aqui, no âmbito da Prefeitura do município de São Paulo, o artigo 15 conecta-se diretamente com os preceitos do currículo da cidade, da educação integral e do conceito de território educativo, com forte contribuição teórica de Miguel Arroyo. Território e diversidade. A autonomia permite que o currículo oficial da cidade seja flexibilizado e enriquecido para atender os saberes e identidades da comunidade local. Construção coletiva do PPP. A unidade escolar atua como polo educador que dialoga com os equipamentos do entorno, CELS, postos de saúde, praças, centros culturais, tá? Protagonismo estudantil e comunitário. A autonomia fortalece a gestão democrática através da escuta ativa das crianças, jovens e famílias. O tópico 2, artigo 16 da LDB, né, Sistema Federal de Ensino, o texto vai falar assim: o Sistema Federal de Ensino compreende 1. As instituições de ensino mantidas pela União. 2. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. 3. Os órgãos federais de educação. Composição do Sistema Federal. Componente: instituições mantidas pela União. Um exemplo prático é a Universidade Federal, Unifesp, né? O UFRJ, Instituto Federal de São Paulo, Colégio Pedro II. Educação superior privada é o componente. Faculdades e universidades privadas, PUC, Mackenzie, Unip, Unisa, tantas que tem, né? A educação superior privada pertence ao sistema federal, não ao estadual e municipal. Importante saber disso. Órgãos federais de educação é o componente. Ministério, quem são eles? Ministério da Educação, MEC, né? O Conselho Nacional de Educação, CNE, INEP e FNDE, tá? Pegadinha de concurso, ó, de sistemas de ensino. A FGV tenta confundir o candidato misturando os componentes de 3 sistemas. Fique atento às descrições. Sistema federal mantido pela União, mais ensino superior privado, mais órgãos federais, tá?
O sistema estadual é mantido pelo Estado, que é o ensino fundamental e médio, privado, educação superior mantida pelo município, mais órgãos estaduais. Sistema municipal mantido pelo município, EMEI, EMF, educação infantil privada, mais órgãos municipais, SME, CME, tá? Então vamos ver aqui uma questão que caiu na prova. Vamos ver se tá aqui, peraí. É uma questão, gente, da prova de 2022, 2023, tá? A questão de número 34 do caderno branco da Prefeitura de Município para o cargo de PEIF, tá? Então vamos ler junto aqui. Em uma reunião do Conselho de Escola de uma EMF da Rede Municipal de São Paulo, debatia-se a necessidade de reorganizar os horários das aulas e destinar parte do fundo financeiro recebido pela escola para a criação de um espaço horta comunitária, gerida pelos estudantes e moradores do bairro. Durante o debate, um dos membros afirmou que a escola não possuía autorização legal para alterar seus projetos ou utilizar verbas sem aprovação prévia e individualizada da Secretaria Municipal de Educação para cada item. Considerando o que dispõe a LDB, Lei número 9.394 de 1996, acerca da autonomia da unidade escolar, artigo 15, e a gestão democrática, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. O membro do conselho está correto, pois as escolas públicas municipais possuem apenas autonomia pedagógica, sendo a gestão financeira e administrativa de competência exclusiva do órgão central, tá certo? A gente acabou de ler isso, né? B. A escola tem autonomia total e soberana. Epa, total e soberana? Podendo alterar normas gerais do sistema municipal e utilizar verbas sem necessidade de prestação de contas. Também já não aí chutou o balde, né? Ela não tem autonomia total e soberana, ela tem que seguir regras, leis, né, municipais, estaduais, federais, tá? C. As unidades escolares públicas possuem progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, devendo exercê-las em consonância com as normas do sistema de ensino e de direito financeiro. Essa me parece mais coerente. D. A criação de horta pedagógica é uma atividade estritamente comunitária que extrapola a autonomia pedagógica assegurada pelo projeto político-pedagógico. Bom, se o PPP, o projeto político-pedagógico, ele é feito pensando na comunidade, onde está inserida, buscando ali um entrosamento, escola, comunidade e tudo mais, então, logo, essa D também não pode estar certa, né? E a autonomia financeira prevista no artigo 15 aplica-se exclusivamente a instituições federais de ensino superior, não se estendendo à educação básica municipal. Gente, tá fácil essa, né? Então, aqui a resposta certa do gabarito é a alternativa C. As unidades escolares públicas possuem progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, devendo exercê-las em consonância com as normas do sistema de ensino e de direito financeiro. Então é isso, tá? É exatamente o que a gente estudou ali em cima. Se você conseguir escutar esse vídeo com atenção, ler o material, o conteúdo com atenção, você provavelmente vai ir bem quando cair uma questão desta na prova, tá bom? A FGV, ela criou um caso prático envolvendo conselho de escola, recursos financeiros, projetos comunitários, percebe? O candidato precisava demonstrar conhecimento da regra geral do artigo 15, conforme o texto legal, é assegurada à escola pública a autonomia pedagógica, administrativa e financeira, observadas as normas vigentes, tá? A criação da horta dialoga com o conceito de território educativo, sustentabilidade e aprendizagem significativa. Olha aí que interessante, tá bom? Análise de itens incorretos. A A está incorreto porque o artigo 15 garante a autonomia administrativa e financeira. A B está incorreto porque não existe autonomia total e soberana, né? É uma pegadinha. A D está incorreto porque os projetos ligados ao território integram plenamente a autonomia pedagógica e o PPP. A E está incorreto porque refere-se expressamente às unidades escolares públicas de educação básica, não somente ao ensino superior. Tá certo? Como a FGV cobra esse tema? A FGV ela adota uma metodologia baseada em contexto. Em vez de exigir a memorização fria da lei, a banca apresenta situações cotidianas da escola pública, tá? Então, uma reunião de conselho, elaboração do PPP, tensionamento entre gestão e comunidade, para testar a capacidade de decisão do professor com base nos princípios legais. Então, ela quer saber
se você sabe como aplicar aquilo que você estudou, não somente se você estudou, tá bom? Então, aqui a gente vai ter questões de fixação, tá? São questões simples, fáceis, né? Para que você consiga aí fixar um pouco mais esse conteúdo, né? Não esquecer, né? Já vou deixar aqui, ó, nessa página 1, tá bom? Aqui tem a questão 2 também, você lê com atenção, depois lê ali o gabaritinho comentado, né? Para fixar o conteúdo, tem um resuminho aqui geral, artigo 15, autonomia escolar, pedagógico, administrativo, financeiro. Então, é de PPP, currículo, rotina e gestão, recursos e regras, certo? Artigo 16, Sistema Federal de Ensino, instituição da União, IES privadas, órgãos federais, MEC, CNE, INEP, tá? O que memorizar para a prova? Então, artigo 15, autonomia escolar, os 3 eixos, pedagógico, administrativo e financeiro. Não é autonomia soberana, ela segue a lei e a regra, tá bom? Autonomia diferente de independência total, né? É o que eu falei agora. PPP, principal instrumento pedagógico da autonomia e da gestão democrática. O currículo da cidade articula autonomia com valorização do território e diversidade. Artigo 16, Sistema Federal, inclui o ensino superior privado. A autonomia escolar prevista na LDB não afasta as escolas das diretrizes da rede. Ela fortalece a capacidade de construir respostas pedagógicas alinhadas ao território, ao PPP e à realidade dos estudantes, tá certo? Eu deixei para vocês as referências deste conteúdo, caso você tenha tempo de aprofundar os seus estudos, tá? E é isso, né? Vamos ficando por aqui. Tem mais umas perguntinhas aqui para você conseguir lembrar aqui. O que é autonomia pedagógica? Qual a sua relação com a sala de aula? Por que afirmar que a autonomia escolar e a independência total representa um erro nas provas? Para vocês pensarem, tá? Pode anotar aí no caderninho, pode responder aqui no comentário, tá? O que, que você entendeu, que aí a gente pode ir conversando a respeito disso também. 3. De que forma o PPP se consolida como o principal instrumento do artigo 15? 4. Quais são os 3 elementos que compõem o Sistema Federal de Ensino de acordo com o artigo 16? Olha que interessante. 4 perguntinhas para vocês responderem aí nos comentários, tá? Não esquece de curtir o vídeo. Se ficou com dúvida, escuta de novo, lê o conteúdo novamente. E se quiser me chamar também para fazer parte da nossa comunidade PAFE, tem um link que leva para o meu WhatsApp, tá? Aí no meu perfil. Só clicar lá, tá certo? Eu vou dando tchau para vocês, até a próxima aula e bons estudos!